Olá, é Desanete. Eu resolvi falar um pouco aqui sobre os impactos do fim da moratória da soja, cana, da pecuária e de outras formas de uso da terra, tá? Que isso tem sido constante durante essa semana. Então eu queria deixar bem claro que na década de 80, os produtores dos Estados Unidos ofereciam para os brasileiros prêmios para não cultivar os cerrados, tá? Depois tentaram uma moratória para o cultivo na região também. Havia um governo patriota aqui que rechaçou essa iniciativa e hoje nós somos os maiores produtores mundiais de grãos e proteína animal. Tá? Claro que isso mudou. O Brasil viveu 30 anos de imperialismo de Brasília, uma mistura de ONGs ambientalistas, agentes públicos corruptos e mídia de esquerda que colocou o nosso país na vergonhosa posição de primeiro lugar do mundo em concentração de renda. E nenhum outro país do mundo se concentra tanto poder, se dá tantos privilégios para os mais ricos, para os latifundiários do orçamento público e para grandes grupos econômicos em detrimento da população. E não há dúvida de que a legislação ambiental é o principal instrumento dessa estratégia, usando dessa desculpa para lançar mão de instrumentos de cerceamento de mercado, prejudicando a competitividade e premiando a ineficiência. O combate à ocupação territorial, que é chamada de desmatamento e degradação, está no ápice desses absurdos, né? Que incluem ainda chavões como floresta em pé e as moratórias para a produção de grãos, de biocombustíveis e de proteína animal. A moratória da soja e da cana, assim como da pecuária e outras formas de uso da terra, é um exemplo dessas desculpas ambientais para evitar a entrada de novos agentes nos mercados locais, subnacionais, nacionais e globais do agronegócio. Utilizando conceitos da Política Nacional de Meio Ambiente e de Zoneamento Econômico Ecológico, aqueles mesmos agentes públicos corruptos, com as ONGs ambientalistas e a mídia de esquerda, falsearam preceitos técnicos com pura ideologia. Processo semelhante à construção de uma bomba atômica, que inicialmente foi concebida para ser uma fonte inesgotável de energia limpa para o mundo, mas os grupos interessados fizeram com que os seus objetivos iniciais fossem corrompidos para entregar uma máquina de guerra. O mesmo acontece com o zoneamento econômico ecológico e a Política Nacional do Meio Ambiente, que foi concebida para evitar prejuízos para o ar, para a água e para a terra, e foi transformada para servir de instrumento de cerceamento de mercado. Né? A isso se soma ainda essa mentira do Inventário Nacional de Gás do Efeito de Estufa, que considera ocupação territorial desmatamento, fraudando os resultados para defender uma ideologia comunista para a região norte do Brasil. Né? Resultou na estatização de 400 milhões de hectares de terras férteis. O Brasil da mentira já era, já acabou. Agora nós podemos conhecer essa verdade que liberta. Tá? Verdade é que há poucos lugares no mundo onde a produção de soja seja tão grande como na Amazônia brasileira, assim como da cana-de-açúcar, e a pecuária seja tão lucrativa. A verdade é que o agronegócio na Amazônia brasileira vai fazer a economia avançar com rapidez no Brasil, promovendo inclusão social e qualidade ambiental. Tá? Por ser uma planta C3, tanto a cana como as pastagens tem um metabolismo específico, tá? Que faz com que elas se aproveitem muito mais do aumento de CO2 atmosférico para aumentar a sua produtividade. E se a gente está falando de um lugar que tem água abundante, um clima favorável, como nos trópicos brasileiros, a produção das pastagens e da cana-de-açúcar cresce na medida que cresce a emissão global, contribuindo para reduzir os efeitos do fenômeno no mundo todo. Tá? Então, o fim da moratória da soja e da cana vai fazer com que os produtores rurais da Amazônia brasileira mostrem para o mundo seu potencial produtivo e formas alternativas de resolver o problema das emissões de gás do efeito estufa. O Brasil já percebeu com o RenovaBio que a melhor alternativa para combater o aquecimento global é combinar a produtividade vegetal com a substituição do uso de combustíveis fósseis e não combater a ocupação territorial, que faz exatamente isso. Tá? O mesmo raciocínio vale para os plantios de cana e os cultivos de pastagens e de soja, tá? Então, essa aqui é uma mensagem para dizer que o fim dessas moratórias de produção vão gerar uma maior inclusão social, um melhor aproveitamento das condições ambientais favoráveis na região norte e um avanço significativo do PIB nacional. Todo mundo no Brasil sabe
que é o agronegócio que garante e impulsiona o nosso PIB. E é isso que vai acontecer com o fim dessas moratórias, né? Vai permitir a entrada de novos atores no mercado. Essa desculpa ambiental não cola mais.